Sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Versículo de número 13. Estou sensível à voz de Deus aqui nesta noite. Deus tem uma palavra para nós nesse lugar. Lucas 24, 13 diz assim: E eis que dois deles foram naquele dia mesmo para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e ia falando um com o outro sobre estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo de número 19, está escrito: E ele lhe disse: Quais coisas? E eles disseram: A respeito de Jesus, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, os quais os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Amém? Pode tomar o teu assento. Eu não vou ler tudo, mas o texto aqui nós vamos estar passando. Lucas 24, e especificamente o versículo de número 13 a seguir, vai contar a história de dois discípulos de Jesus que, quando souberam do que tinha acontecido com Jesus, a Bíblia diz que eles decidem retornar para a sua casa. Para a gente entender melhor, nós vemos que o Lucas 24 mostra o cenário após a morte de Jesus. Os discípulos, quase 500 irmãos, estavam com Jesus, viram Jesus fazer milagres, viram Jesus fazer sinais, prodígios, maravilhas, coisas espantosas aos seus olhos. Agora Jesus, ele vai para a cruz, e a Bíblia diz que Jesus, ele morre na cruz, e quando Jesus morre na cruz, Jesus é sepultado, e quando Jesus é sepultado, esses discípulos agora começam a entrar em parafuso. Eles ficaram em dúvida, eles ficaram tristes, porque eles estavam com o seu líder, um homem que fazia grandes feitos, grandes sinais, só que agora Jesus tinha morrido e tinha sido sepultado. E como qualquer ser humano, esses discípulos, que é conhecido como os discípulos de Emaús, ou os discípulos, um deles chama Cleopas, agora eles recebem a notícia e eles tomam uma decisão. O jeito é nós voltarmos. Vamos fazer o que a gente fazia antes de Jesus.
E a Bíblia diz que esses dois discípulos, conhecidos como os discípulos de Emaús, eles pegam o caminho de volta de Jerusalém para essa aldeia. Dá uma distância mais ou menos de 17 quilômetros. E lá eles retornam, vão voltar para a sua casa, para os seus familiares. A Bíblia diz que quando a gente olha para essa realidade, nós olhamos esses discípulos em um caminho de tristeza, em um caminho de derrota, em um caminho de frustração, um caminho aonde eles estavam desencorajados, em um caminho de perca, frustrado. Será que valeu a pena? Agora nós estamos aqui e começamos a voltar embora. Esses discípulos estavam sem esperança. Esses discípulos estavam desanimados. Esses discípulos começaram a alimentar os seus problemas. Jesus tinha morrido. E talvez eles aguardavam que Jesus faria alguma coisa aos olhos dos homens, aos olhos dos romanos que ali estavam. Jesus talvez se libertaria daquela cruz, se libertaria daquilo. Talvez eles esperavam isso, mas Jesus, ele vai como cordeiro mudo ao matador e ali morre, é sepultado. E a Bíblia diz que Jesus fica 3 dias, mas ao terceiro dia Jesus ressuscita. Aleluia. Vitorioso. Quando Jesus Cristo ressuscita vitorioso, Jesus começou a garantir para nós a maior vitória, que é a salvação das nossas almas. Glória a Deus. Jesus levanta ressuscitado para dizer para Satanás, para o diabo, para obras do inferno, que ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus, quando levanta ressuscitado, ele levanta para dizer que a igreja do Senhor é vitoriosa. Quando Jesus levanta ressuscitado, Jesus está dizendo que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Quando Jesus levanta ressuscitado, ele levanta para dizer que ainda há solução. Quando Jesus levanta ressuscitado, ele diz que ele é poderoso e o nosso Senhor. Mas as coisas continuam. E esses discípulos vão embora, olhando para os seus problemas. E eles vão no caminho de volta, contando as suas mazelas, contando os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas tristezas. E o interessante é que quando eles estão voltando, diz a Bíblia que um peregrino, eles estão caminhando e esse peregrino vai na caminhada junto. E ali junta com eles e começa a conversar com eles. E quando eles começam a conversar com eles, esse peregrino, esse homem faz uma pergunta: ei, o que é que vocês estão contando aí? O que vocês estão conversando entre vocês? Talvez esse peregrino, que ainda então não tinha sido revelado, ele percebeu um sentimento de tristeza. E ele pergunta: o que é o que vocês conversam entre vocês? Parece que eu estou vendo que vocês estão tristes, desanimados, sem esperança. Vocês estão focando, parece, em um problema. Aí eles falam: você, por uma acaso, é forasteiro por aqui?
Você não sabe do que aconteceu nesses dias? Acerca de um Jesus, um homem poderoso, rico em obras, sinais, prodígios. Aí eles começam a conversar. Mas o texto nos diz que esses discípulos estavam tão focados nos seus problemas, que a primeira verdade do versículo 15, do capítulo 24, no versículo 15 e 16, é que quando nós focamos nos nossos problemas demais, nós esquecemos ou perdemos a consciência da presença de Jesus. Esses discípulos estavam tão focados na sua derrota, na sua tristeza, que eles estavam conversando entre eles e não perceberam que quem chegou perto deles foi o próprio Jesus. Jesus ressuscitado estava caminhando com eles, conversando com eles, mas eles não perceberam. Sabe por quê? Porque estava focado só no problema. E tem muita gente que Jesus está do seu lado, está no meio da igreja, está fazendo sinais, está fazendo prodígios, está curando, está salvando, está libertando, está mostrando que Ele é Senhor, está mostrando que Ele é Deus, está batizando com o Espírito Santo, e nós não estamos percebendo Jesus. Por quê, pastor? Porque eu estou trazendo de casa os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas tristezas, as minhas decepções, os meus problemas. É verdade que todos nós temos, mas quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos estar focados em Jesus do que nos problemas, porque Jesus está aqui nesta noite. Você entrou aqui triste, desanimado com a luta da vida, e você pensa, o que vai ser daqui para frente? Ei, deixe o problema nas mãos de Jesus. Foque hoje a tua fé, porque tenha consciência que Jesus está aqui na casa. Aleluia. Desfoque do problema, meu amigo. Desfoque do problema, meu irmão. Problema vai ter até o dia do arrebatamento. A igreja não é isenta de problema, a igreja não é isenta de luta. Eu e você não somos isentos de problema, de decepção, de tristeza. Pessoas que nós amamos podem nos decepcionar, a vida pode nos decepcionar, o marido pode nos decepcionar, todo mundo pode nos decepcionar. Os problemas nos deixam tristes, nos deixam amargurados, mas isso não pode tirar o teu foco da presença de Jesus. E os discípulos andavam tristes, mas Jesus estava com eles. Tem muita gente que está triste, e quem sabe você entrou aqui nesta noite, e essa palavra é para você mesmo, é para nós. Andavam tristes. E quando eu ando triste, perco a consciência de Jesus. Eu vejo as coisas acontecerem, mas parece que não é comigo. Vejo Deus agindo, mas meu coração está tão focado que Jesus passeia no meio da igreja. João, o apóstolo, lá em Apocalipse, ele tem uma visão, e a Bíblia que diz que no meio dos 7 castiçais
no meio do candelabro, tinha um que passeava no meio deles. O candelabro simbolizava as 7 igrejas da Ásia, mas tinha um homem que andava no meio dos 7 castiçais. Jesus, o Cristo, anda no meio da igreja, e a igreja, quando vem adorar, precisa ter a consciência que Ele está caminhando no meio da igreja. Não deixa que a tristeza, os problemas, as lutas tirem o teu foco, porque Jesus está no meio da igreja. Aí, eles caminhando, no versículo 22, 24, eles mesmos falaram: olha, as mulheres, eles contando para o peregrino, as mulheres foram no túmulo e falou que ele já ressuscitou. Olha aí, eles contando, está lá no versículo 22 e 24. Tem uma das nossas irmãs aí, a Maria Madalena, diz que foi lá no túmulo e viu Jesus ressuscitado. Quem foca nos problemas não crê mais nos testemunhos, porque as mulheres já tinham testemunhado: Ele está vivo. Maria conta a história em João capítulo 21, que Maria já tinha ido no sepulcro, e quando ela foi no sepulcro, ela esperava, preocupada: quando eu chegar lá, vai ter uma grande pedra na frente, como é que eu vou tirar aquela pedra para remover o corpo de Jesus? Quando ela chega, achando que o sepulcro estava fechado, a porta do sepulcro já estava aberta. Quando Jesus Cristo ressuscita, Ele abre as portas. Maria, quando vai no sepulcro, ela achava que ela ia chegar lá no sepulcro, ia ter que pegar Jesus, carregar Jesus. Mas quando ela chega, Jesus já está vivo. Aleluia. Maria, quando vai para o sepulcro, ela pensa assim: ai, como vai ser lá? E quando ela chega, ela vê que a porta está aberta, ela olha, já não vê o corpo, aí ela vê um jardineiro. E ela chega para o jardineiro: jardineiro, ei, você não sabe o que aconteceu aqui? Você não sabe para onde levar o meu Senhor? Maria confundiu Jesus com jardineiro. Mas quando Jesus conversa, Jesus fala: Maria. Bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia. E quando Maria ouve a voz de Jesus, ela disse: Rabone. Maria buscava um Jesus carregado, mas Jesus, a Bíblia diz que ele já estava em pé, vivo. Aí Maria sai correndo, testifica, mas esses discípulos, quando estavam focados nos problemas, não acreditaram nos testemunhos. Jesus está curando, já foi testemunhado. Jesus está libertando, nós já ouvimos testemunho aqui. Jesus está fazendo grandes obras aqui. Quem é espiritual discerne espiritualmente. Mas por que eu não estou vendo? Porque eu estou focado nos problemas. Estou focado nas situações que estão me cercando. Jesus está aqui, os milagres estão acontecendo. Nós precisamos crer. Eles estão caminhando para Emaús. No versículo 25 ao 27, eles começam a dizer, falaram aí de um homem. Aí eles começaram a contar a escritura lá de Moisés. Eles contando para o peregrino.
Porque tinha uma promessa aí de um homem poderoso na terra. E eles vão contando a escritura. Mas quando estão focados nos problemas, perderam o entusiasmo pela palavra. É, verdade. Você sabia, meu irmão, que quando a gente foca nos problemas, nós perdemos o entusiasmo pela palavra de Deus? O pior, que eles eram discípulos. E tem muito crente que na hora da luta, da dificuldade, se desespera, mas é conhecedor da palavra, fala a palavra para os outros ainda, como os discípulos falaram para o próprio peregrino, que eles não sabiam que era Jesus, estavam pregando de Jesus, mas não criam no poder da palavra. Glória a Deus. A luta é tão grande, a dificuldade é tão grande, que eu absorvo ela, que eu prego para os outros que Jesus cura, mas não creio que Ele pode me curar. Eita glória! Eu falo para os outros que Ele liberta, mas não creio que Ele pode me libertar. Sabe o que é isso? É quando eu foco nas situações, na circunstância adversa, eu foco demais, aí parece que Jesus faz para os outros, mas não tem poder de fazer para mim. Mas nesta noite o Espírito está dizendo, foque o seu pensamento, o seu sentimento, a sua fé no Senhor, porque Ele ainda é o Deus que opera em nosso meio. Creia no poder da palavra. O mesmo Deus que opera, operou e operará no meio do seu povo. A palavra de Deus tem poder. Eu falo para alguém aqui nesta noite. Eu falo para a igreja do Orocola, meus irmãos. Todos nós temos luta, você tem a sua e eu tenho a minha. Talvez a minha não é que não atua, e nem atua como é a minha, mas nós temos lutas. Mas as coisas desta vida não se comparam com aquilo que Deus tem reservado para nós. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aprenda a viver a luta, aprenda a sofrer a aflição, mas creia no Deus da palavra, creia no Jesus da palavra, creia em Jesus ressuscitado. Ele ainda tem poder de salvar o teu marido, de restaurar a tua casa, de restaurar o teu lar. Não deixe os problemas te sufocar. Creia em Deus. As lutas, meus irmãos, é para te fortalecer. Os problemas é para a gente criar casca, é para virar crente cascudo, crente de Deus, crente que não abaixa a cabeça, crente como bambu. A luta vem, o vento vem, a tempestade, ele enverga, vai até no chão, mas não quebra. Passa o vento, ele levanta. Assim é o crente que suporta a luta. E Paulo orienta Timóteo dizendo: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. É assim. Mensagem para crente olhar para Jesus. Esse mundo, meu irmão, só não está pior, porque tem a igreja que contesta e prega o poder da palavra. Não está pior, porque ainda está o Espírito Santo. Então, o crente tem que estar preparado, firmado em Deus, para suportar as lutas, as dificuldades da vida, os problemas da vida, a circunstância. Jesus vai estar com você 24 horas por dia, pois Ele fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
pode passar luta, mas é gostoso passar na luta com Jesus, porque você sabe que na hora certa Ele vem para te dar vitória, para te socorrer, para te levantar, para te dar ânimo, para te dar coragem. Jesus cuida de nós. Aí eles vão indo. Aí chega perto da sua casa. Aí, quando eles estão chegando perto de casa, Jesus faz de conta que vai para mais longe. Aí eles disseram: ei, para onde você vai? O texto não diz, mas eu estou parafraseando. Eu vou continuar o caminho. Aí ele falou: não, dorme aqui em casa. A primeira atitude de mudança na vida desses homens foi que, quando eles chegaram perto da sua casa, ou na sua casa, Jesus fez de conta que ia para mais longe. Mas eles convidaram Jesus para entrar dentro de casa. A primeira atitude de mudança no meio da luta e da dificuldade: convide Jesus para entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar no teu casamento. Convide Jesus para entrar no teu relacionamento. Convide Jesus para estar dentro do teu lar. Convide Jesus para estar dentro de você. Convide Jesus para estar com você no trabalho. Convide Jesus para estar com você no teu carro. Convide Jesus para estar com você na faculdade. Convide Jesus para estar com você no seu ministério. Convide Jesus para estar com você dentro da igreja. Convide Jesus na tua vida. Tem crente que está sofrendo porque está andando sozinho, achando que é bom, achando que já está bom, que já aceitou Jesus, já batizou nas águas, já fala em língua estranha. Tem muito crente que acha que é bom, tem muito crente que acha que não precisa de Jesus, mas quando a luta chega, você precisa ter Jesus. Nesta noite, para uma mudança de vida, convide Jesus para entrar com você. Glória a Deus. Convide Jesus para entrar com você nessa luta. Convide Jesus para orar. Apresente os seus problemas, suas dificuldades, mas convide Jesus. Jesus, eu quero que o Senhor esteja comigo nessa causa. É momento, igreja do Senhor, de nós irmos para os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa de andar batendo cabeça por aí. Deixa de ficar aí, como diz o outro, quebrando a cara. Será que ainda não entendeu que eu preciso mudar de vida? E para mudar de vida, eu preciso convidar Jesus. Porque quando Jesus chega, quando Ele entra, Ele muda a história, Ele muda situações, Ele muda contexto, Ele muda lares. Quando Zaqueu convidou Jesus para entrar na sua casa, o homem que era pecador, chegou salvação na casa. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, a sua sogra estava doente e enferma, mas Jesus entrou e trouxe cura. Glória a Deus. Quando Jesus entrou na casa de Lázaro, a menina estava morta, mas quando Jesus entrou, a vida chegou. Jesus precisa entrar. Você entende nesta noite? Jesus precisa estar com você, meu irmão. Quando acordar de manhã, a primeira oração, convide Jesus. Jesus,
vai comigo, Senhor. Jesus, fica comigo, Senhor. Glória a Deus. Jesus, eu preciso do Senhor. Nas minhas orações eu falo: Jesus, sem o Senhor eu não sou, sem o Senhor eu não tenho, sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, eu preciso. Eu faço essa oração todos os dias da minha vida, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, na minha igreja, no meio do seu povo, nós precisamos de Jesus. Amém. Aí eles convidam Jesus. Aí chega a hora da refeição. Aí eles vão servir um pão. Aí o peregrino, que até então era peregrino, ele pega o pão. Versículo 30. Eles convidam Jesus para ter uma comunhão. Crente precisa ter comunhão com Jesus. Crente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Crente precisa ter comunhão, viu, irmão? Comunhão. Chamaram Jesus para a mesa. Fica conosco aqui. Nós queremos que você participe da nossa refeição conosco. Aí Jesus pega o pão. Aí quando Jesus parte o pão e dá graça, a Bíblia diz que Jesus desaparece. Aí um olha para o outro e fala: ei, você não percebeu que quando a gente vinha pelo caminho, ele falava as palavras e o nosso coração ardia? Eles entenderam que era Jesus. Quando eu tenho comunhão com Jesus, Jesus está comigo e a sua palavra queima o meu coração, arde o meu coração. O crente precisa sentir o coração arder pelo poder da palavra de Deus. O crente precisa chorar na presença de Deus. Chora na frente da Netflix, chora na frente do Pantanal, chora na frente do filme, mas não chora na presença de Deus. Deus te chama para chorar na sua presença, comunhão com Ele. Se você não tem comunhão, Jesus está querendo comunhão. Comunhão. E sabe como a gente sabe que não tem comunhão? É nos cultos de oração. Porque se não ora na igreja, vai falar que ora em casa? Se não vem nos cultos de oração, já mostra o quadro de como está a igreja. E eu falo como ministro de Deus e pastor. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente chama para oração e não vem, reflete a imagem espiritual de cada um, à luz da Bíblia. Agora nós precisamos ter comunhão com Jesus. E Jesus quer revelar mistérios. Jesus quer derramar dons espirituais. Ô irmão, Espírito Santo não é lenda não. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo quer batizar crente com o Espírito Santo. Língua estranha não é apenas para pastor achar que é mais ou outro, não. Espírito Santo, língua estranha, é poder de Deus na vida do crente. Dons espirituais é
É o Espírito Santo que dá. Mas eu preciso ir para a oração, comunhão com Deus. Aí quando eles percebem, através da comunhão com Deus, com Jesus, no caso aqui dos discípulos, a gente vê o resultado de um encontro com Jesus, no particular. Esses discípulos que estavam vindo, no versículo 31, eles redobram a consciência. Era o mestre que estava aqui. Oh, glória! Aqueles que vinham cabisbaixo, lamuriando, porque tem gente assim, lamuriando, chamaram Jesus para a comunhão. Jesus abriu a mente, Jesus abriu o coração, e eles disseram: era Ele que estava aqui. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu tenho a consciência da presença de Jesus. Quando eu tenho comunhão com Deus, versículo 32, eu tenho ardor pela palavra, desejo pela palavra. Quando eu tenho comunhão com Deus, versículo 33, eles retornaram à carreira, ou seja, vieram, mas disseram: não, Ele está vivo, vamos voltar de novo para Jerusalém. Ei, crente, Jesus te chama, volte a praticar as primeiras obras, retorne à carreira. Quando eu tenho comunhão com Deus, versículo 35, eles voltaram testemunhando, dizendo: nós vimos o Mestre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E é isso que Deus tem para o seu povo. Nós, irmãos, como igreja, precisamos desfrutar da presença de Deus na nossa vida 24 horas por dia. Bendito seja o Senhor Jesus. Deus não é só aqui. Deus é em todos os lugares. Deus não é só na frente do pastor, dos irmãos. Deus é na escola também. Deus é em casa também. Aleluia. Deus quer comunhão com você, e que você desfrute da presença dele diariamente, em todo lugar. Coisa linda é quando o crente desfruta de uma comunhão com Deus. Quando eu tenho comunhão com Deus, o Espírito Santo é aquele que está comigo 24 horas por dia, me ajudando, me encorajando, me dando força, me livrando, me sustentando, me colocando de pé, tendo paz, Aleluia. ânimo. E nós vamos caminhando de vitória, de vitória. A igreja precisa e necessita desfrutar de uma comunhão Aleluia. com Deus. Oh, glória a Deus. E Deus, meus irmãos, fala conosco. Deus fala conosco. Essa noite mesmo. Essa noite. Nós entramos em oração. Nós lutamos por a vida de um jovem em oração. Aleluia, Senhor Jesus. E a gente sente a presença de Deus conosco. Aleluia. Deus quer, irmão, que você tenha o seu momento com Ele. Eu não estou contando história, estou contando realidade. Deus é real, irmão. O nosso Deus, Ele não precisa de vela para ser adorado. O nosso Deus
não precisa de andor para ser conduzido. O nosso Deus não precisa colocar ele num pedestal para ele ficar de pé. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus não é como o Salmo 115, como o Deus deles, que tem boca mas não fala, que tem ouvido mas não ouve, que tem pé mas não anda. O nosso Deus é vivo. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus fala, ouve, vê, anda. E o nosso Deus faz. Glória a Deus. Clame a presença desse Deus. Esses dias eu estava lavando louça. Porque eu lavo louça, viu? Quer ouvir Jesus falar com você? Lava a louça. Porque comigo foi assim. Estava lavando louça. E Jesus falou comigo lavando louça. Quantos creem assim? Ele fala, irmão. Ele fala. Lá lavando louça, ó. Mas eu senti que Jesus falou comigo, lavando louça. Ele fala, irmão. Meu desejo é que todos tenham essa experiência. Meu desejo é que Jesus fale com você, meu irmão, de uma forma audível, de uma forma que a presença dele inunde o teu ser. E você, Deus estava aqui. Deus fala com a sua igreja e com o seu povo, e Ele quer falar. Tem coisas que Deus quer falar, mas Ele está procurando nós nos colocarmos na sua presença, irmão. Se coloque na presença de Deus, que Deus quer falar com você. Aleluia, oh glória. E Deus está falando nesses dias. E está falando de uma forma vista aos olhos e também aos ouvidos. Porque uma das provas que Deus está no meio do seu povo é quando Ele começa a operar. Aleluia. E aqui, para a glória do nosso Deus, Deus está operando. Aleluia. E vai continuar operando. Vai fazer coisas grandes. Vai fazer sinais. Aleluia. Uma das coisas que Deus fala ao meu coração, e eu quero falar para a igreja do Jardim Orocola: nós estamos em uma guerra. Guerra. É momento de irmos para os pés do Senhor. O diabo quer destruir famílias. Estou falando aqui, nesse contexto. O diabo quer destruir famílias. O diabo quer matar, destruir, acabar. Quando eu estou aqui, Deus fala: coloque este povo em guerra. Nós vivemos guerra espiritual. E essa palavra de Deus para nós hoje é para nós nos colocarmos em pé, na posição de servos do Senhor, e vamos para os pés do Senhor entrar na guerra de oração. Porque quando a igreja entra em oração, Deus movimenta o céu e movimenta a terra. E mostra que Ele é Deus, mostra que Ele é Senhor. A palavra de Deus para nós é: se coloque de pé, porque Deus quer falar contigo. Aleluia. Você recebe essa palavra, a vida de Deus ao teu coração? Deus, irmãos, está em nosso meio. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, olhe para que não caia. E nós estamos convocando a igreja toda quinta-feira